Fala torcedor rubro-negro, você já imaginou o Flamengo recebendo uma proposta bilionária diretamente da China? Pois é, essa é a notícia que está circulando nos bastidores do futebol brasileiro e internacional. A informação é de que uma gigante chinesa, ligada ao setor de tecnologia e entretenimento, colocou o clube no radar para um contrato que pode ser o maior já visto na história do futebol brasileiro em termos de patrocínio. Mas calma, vamos por partes, porque essa história tem muitos detalhes e você precisa entender o tamanho do que está em jogo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, porque essa bomba pode transformar o Flamengo em uma potência ainda maior. Nos últimos anos, o Flamengo já se consolidou como o clube mais estruturado do país. São recordes de bilheteria, arrecadação com sócio-torcedor, venda de jogadores e contratos de patrocínio cada vez maiores. Mas ainda há um espaço enorme para crescimento, principalmente quando falamos de patrocínios globais. É nesse ponto que entra o interesse da empresa chinesa. O mercado da China é gigantesco, e muitas empresas daquele país buscam aumentar sua presença fora da Ásia, especialmente no futebol, que é o esporte mais popular do planeta. Para você ter uma ideia, a China já investiu pesado em clubes europeus, seja através de patrocínios, seja através da compra direta de equipes. Empresas de tecnologia, plataformas de streaming, fabricantes de eletrônicos e até mesmo empresas de e-commerce veem no futebol uma oportunidade perfeita para se conectar com milhões de torcedores em todo o mundo. E quando falamos do Flamengo, estamos falando de um clube que sozinho já tem mais de 45 milhões de torcedores declarados apenas no Brasil, além de milhões espalhados por outros países da América do Sul e comunidades brasileiras no exterior. Os números que circulam nos bastidores são impressionantes. Fala-se em uma proposta bilionária que pode envolver não apenas a exposição da marca na camisa rubro-negra, mas também uma série de contrapartidas. Entre elas estariam a produção de conteúdos digitais exclusivos, campanhas de marketing global, intercâmbio esportivo com a China e até mesmo investimentos em infraestrutura para o clube. Ou seja, não é apenas um patrocínio tradicional. Seria um pacote completo de cooperação, capaz de colocar o Flamengo em outro patamar. O que chama ainda mais atenção é o perfil da empresa envolvida. Fontes ligadas à diretoria do Flamengo falam em um nome do setor de tecnologia e entretenimento digital, possivelmente uma plataforma de streaming ou um gigante do e-commerce. Nesse cenário, surgem nomes como Alibaba, Tencent e até mesmo a ByteDance, dona do TikTok. Essas empresas têm capital suficiente para bancar um contrato desse porte e também possuem interesse estratégico em expandir sua presença na América Latina, um mercado em plena ascensão digital. Imagine, torcedor, o Maracanã cheio, o Flamengo entrando em campo e estampando no peito uma marca global como Alibaba ou o TikTok. O impacto seria imediato, não apenas em termos financeiros, mas também em visibilidade. O Flamengo se tornaria ainda mais conhecido no mundo todo, fortalecendo sua imagem internacional e atraindo novos fãs. É exatamente esse o tipo de movimento que pode fazer com que o clube deixe de ser apenas uma potência regional para se tornar um verdadeiro gigante global. Agora, claro, esse tipo de negociação também envolve desafios. Um deles é o cultural. O torcedor brasileiro é muito ligado às tradições, e qualquer mudança brusca precisa ser bem comunicada para não gerar resistência. Além disso, existe a questão política e regulatória, já que um contrato bilionário com uma empresa estrangeira sempre atrai a atenção de órgãos de controle e pode levantar debates sobre interesses estratégicos. Mas é importante destacar, o Flamengo já mostrou que sabe lidar com grandes contratos, e a atual gestão tem se especializado em fechar acordos que fortalecem a marca sem comprometer a identidade do clube. Outro ponto fundamental é entender o impacto esportivo desse dinheiro. Não estamos falando apenas de pagar salários ou contratar jogadores. Um aporte bilionário pode ser usado para fortalecer ainda mais o centro de treinamento, investir na base, modernizar o estádio e criar novos projetos de internacionalização. É exatamente esse o modelo adotado por clubes europeus que hoje dominam o cenário mundial. Para o Flamengo, esse tipo de contrato seria a consolidação de um projeto que começou há mais de uma década, quando o clube decidiu arrumar a casa, quitar dívidas e se estruturar para competir de igual para igual com os gigantes. Hoje, o Flamengo já disputa mercado com times da Europa na questão de torcida, visibilidade e receitas, mas ainda falta aquele empurrão financeiro que pode acelerar o processo de internacionalização. Essa proposta da empresa chinesa pode ser exatamente esse gatilho. E tem mais, torcedor. Esse contrato também poderia abrir portas para novos negócios. Com uma parceira chinesa, o Flamengo poderia expandir sua marca no mercado asiático, vendendo camisas,
licenciando produtos e até realizando amistosos internacionais. Não seria exagero imaginar o Flamengo jogando na China em estádios lotados, como já aconteceu com clubes europeus em suas pré-temporadas. Esse movimento também tem um efeito cascata. Quando um clube do tamanho do Flamengo fecha um contrato bilionário, automaticamente ele puxa o mercado para cima. Isso obriga outros clubes a se mexerem, empresas a investirem mais e o futebol brasileiro como um todo a se valorizar. Em outras palavras, o Flamengo pode abrir caminho para uma nova era no futebol do país, onde patrocínios internacionais e contratos globais se tornam cada vez mais comuns. Torcedor, a questão agora é: qual será o próximo passo? O Flamengo vai avançar nessa negociação ou vai avaliar outras opções antes de tomar uma decisão final? O que parece certo é que as conversas estão em estágio avançado e que a proposta é real. Não estamos falando de especulação vazia, mas de um movimento concreto que pode mudar a história do clube. Agora chegou a hora de aprofundar ainda mais. Vamos falar sobre a repercussão dentro e fora do Brasil, as comparações com contratos de clubes europeus e até as possíveis mudanças na camisa e na identidade do Flamengo. Então já deixa o like porque essa parte vai além e pode te fazer enxergar como o Mengão está prestes a entrar em um novo patamar. Logo que os rumores sobre a proposta começaram a circular, a imprensa esportiva brasileira foi tomada por análises. Muitos jornalistas destacaram que nunca na história um clube do país teria recebido algo tão grandioso de uma empresa estrangeira. É comum vermos patrocinadores locais, como bancos, empresas de varejo ou bebidas, investirem pesado no Flamengo. Mas quando o assunto é uma gigante internacional, especialmente da China, o cenário muda completamente. Isso mostra que o Flamengo não é apenas um clube nacional, mas sim uma marca global capaz de atrair players que disputam espaço nos maiores mercados do planeta. E não é só a mídia brasileira que repercutiu. Portais internacionais especializados em negócios esportivos também destacaram o interesse chinês no Flamengo. Alguns chegaram a comparar esse movimento com os investimentos que empresas chinesas já fizeram em clubes da Premier League, como o Manchester City, e até no Milan da Itália. A diferença é que, enquanto na Europa muitos desses contratos tinham como objetivo salvar clubes endividados, no Flamengo o foco é potencializar um clube que já está saudável financeiramente e pronto para dar o próximo salto. Esse detalhe faz toda a diferença. O Flamengo não está desesperado por dinheiro, como muitos clubes já estiveram. Pelo contrário, o Flamengo negocia a partir de uma posição de força. Isso significa que qualquer contrato fechado vai ser feito em condições vantajosas para o clube, com cláusulas que garantem benefícios não só imediatos, mas também de longo prazo. Estamos falando de um patrocínio que pode se estender por anos e incluir participação em projetos de expansão internacional, produção de conteúdo multimídia e até naming rights de futuras arenas ou centros de treinamento. E por falar em naming rights, uma das especulações que mais tem circulado é a possibilidade de a empresa chinesa não apenas estampar sua marca na camisa do Flamengo, mas também associar seu nome a algum projeto físico do clube. Imagine o centro de treinamento Ninho do Urubu recebendo um complemento com o nome de uma gigante global. Ou até mesmo, em um futuro próximo, o novo estádio do Flamengo carregando o nome de uma marca chinesa. Isso não seria apenas patrocínio, seria parceria estratégica de peso. A torcida, como sempre, está dividida. Muitos rubro-negros celebram a possibilidade de ver o clube recebendo valores bilionários e caminhando a passos largos para competir com gigantes da Europa. Outros, mais tradicionais, levantam a preocupação com a identidade do clube e a possível descaracterização. É natural que esse tipo de debate aconteça, afinal o Flamengo carrega consigo uma história centenária e uma camisa que é reconhecida em qualquer lugar do mundo. Mas ao mesmo tempo, o futebol moderno exige essa profissionalização e internacionalização. Clubes que não acompanham esse movimento ficam para trás. Se olharmos para exemplos europeus, veremos que contratos bilionários mudaram completamente a realidade de clubes como o Manchester City e o Paris Saint-Germain. Ambos receberam investimentos estrangeiros que não só aumentaram suas receitas, mas também os transformaram em potências esportivas. O Flamengo, claro, tem um modelo diferente, porque não estamos falando de compra de ações ou controle do clube. Mas o impacto financeiro de um contrato chinês bilionário pode ter um efeito semelhante, elevar o patamar do Mengão a nível global. E aqui vai um ponto que pouca gente percebeu. A China tem um projeto ambicioso de transformar o futebol em um esporte de destaque no país. Há alguns anos, o governo chinês estabeleceu metas para desenvolvimento do futebol local, incentivando empresas a investirem em parcerias internacionais. Nesse sentido, patrocinar o Flamengo não seria apenas marketing,
mas também parte de uma estratégia nacional chinesa para se aproximar do futebol de alto nível. O Mengão poderia, inclusive, se tornar um parceiro estratégico na formação de jogadores, na troca de conhecimento técnico e até em ações sociais e educacionais ligadas ao esporte. Do ponto de vista financeiro, esse contrato também pode alterar profundamente a gestão do elenco rubro-negro. Com mais dinheiro em caixa, o Flamengo teria condições de manter seus principais jogadores por mais tempo, evitando vendas precoces para a Europa. Além disso, abriria espaço para contratações de peso, capazes de elevar ainda mais o nível do time. Imagine o Flamengo contratando atletas de renome mundial não só pelo seu poder de atração, mas porque teria condições reais de pagar salários competitivos com os maiores clubes do mundo. Esse é o tipo de cenário que um patrocínio bilionário pode proporcionar. Mas não é só dentro de campo que o impacto seria sentido. Fora dele, a marca Flamengo se tornaria ainda mais forte. A parceria com uma gigante chinesa poderia resultar em campanhas de marketing globais, presença em eventos internacionais e até séries documentais mostrando os bastidores do clube. Em tempos de streaming e consumo digital, isso tem um valor incalculável. Afinal, quem não gostaria de ver o Flamengo em destaque em plataformas globais, alcançando torcedores de diferentes culturas e países? Um exemplo concreto disso aconteceu com a Netflix e o Sunderland, na Inglaterra. Mesmo sendo um clube menor, o documentário sobre sua rotina ganhou fãs no mundo inteiro e aumentou sua visibilidade. Agora imagine o Flamengo, com toda sua grandeza, sua torcida apaixonada e seus títulos recentes, sendo retratado em produções desse tipo em parceria com uma empresa chinesa. Seria uma explosão de audiência e uma forma de consolidar a marca rubro-negra como global. É importante destacar que, mesmo com todas as especulações, o Flamengo tem tratado esse assunto com muita cautela. As negociações são mantidas em sigilo absoluto, justamente para evitar que informações incompletas vazem e atrapalhem o andamento. O que se sabe é que os valores oferecidos são realmente bilionários e que o interesse da empresa é genuíno. Agora, cabe ao clube analisar cada detalhe e garantir que o contrato seja positivo em todos os aspectos. Para finalizar essa segunda parte, torcedor, vale reforçar o seguinte: o Flamengo está diante de uma oportunidade histórica. Não é exagero dizer que essa proposta chinesa pode marcar o início de uma nova era para o clube. Uma era em que o Mengão deixa de ser apenas o gigante do Brasil e da América do Sul para se consolidar como um dos clubes mais poderosos do mundo. Se esse contrato for fechado, o Flamengo estará escrevendo um capítulo inédito em sua história, um capítulo que pode inspirar todo o futebol brasileiro a sonhar mais alto. Então fica a pergunta: você, torcedor rubro-negro, é a favor de um contrato bilionário com uma gigante chinesa? Você acredita que isso pode transformar o Flamengo em um gigante global ou teme que esse movimento possa mexer demais com a identidade do clube? Deixa aí sua opinião, porque esse debate ainda vai dar muito o que falar. E não esquece, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha, porque aqui você vai ficar por dentro de todos os bastidores desse possível acordo histórico.